Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, mais uma vez o nosso programa aborda aqui um assunto que está à baila, em especial na área da construção civil, que é o upgrade que tem sido realizado em muitos prédios antigos aqui da nossa região, nos elevadores. Isso tem causado aí um grande crescimento no valor de cada uma das unidades, é um investimento que os condomínios acabam fazendo e tendo um retorno bastante rápido e uma valorização de todo o prédio, né? Convidei o João Ribeiro, que é do Grupo Profile. Tudo bem, João? Tudo jóia, Pedro. Para falar sobre esse assunto conosco, né? O João é praticamente um especialista no assunto, porque há 13 anos atrás, aproximadamente, quando o Grupo Profile nascia mexendo em elevadores já, né? O início da empresa foi na parte de elevadores, né? Mas ainda naquele período ainda não existia essa possibilidade, essa prerrogativa de as pessoas dos prédios terem seus elevadores remodelados, reconstituídos praticamente. Naquele tempo não era usual, né? Hoje, com a velocidade da informação, os equipamentos podem ser modernizados, os materiais que surgiram no mercado, então a gente hoje em dia tem sido realizado com uma frequência muito maior. Olha, a nossa produção apurou alguns dados, né? De todos os elevadores existentes no Brasil, quase 40% deles, vejam só, pasmem, quase 40% deles já tem mais de 20 anos de uso, e com mais de 20 anos de uso está na hora realmente de fazer um upgrade, né? Dá para fazer muita coisa, né, João? Não só no aspecto estético, como também no aspecto funcional, né? Hoje com esses materiais novos, a gente tem condições de deixar o elevador com uma cara nova, com um valor bem acessível, né? Antigamente os produtos eram mais caros, tá? Então tornava-se mais difícil, mas hoje com esses materiais, até com a quantidade de modernizações que vêm sendo realizadas, então a gente consegue diminuir o custo, né? Sem a pessoa precisar trocar o elevador propriamente dito, né? Olha só. E aí a gente fala no Grupo Profile, o Grupo Profile é uma das únicas, se não a única empresa aqui da nossa região, da Baixada Santista, que possui maquinário e equipamento para realizar esse upgrade, né? Vocês fazem com mão de obra própria, né? Nós temos oficina própria, mão de obra própria para executar esse trabalho. Tem algumas outras empresas que fazem esse serviço. Na realidade, a minha empresa nasceu, eu era um terceirizado de uma dessas empresas. Sim. E passei a atuar no mercado e virei concorrente dessas outras empresas, né? Entendi. E a gente começa falando, em especial, dos prédios de 3 andares, né? Onde normalmente, ainda não é obrigatório ter elevador em prédio de 3 andares, mas se tiver, seguramente valoriza os apartamentos, seguramente traz aí, além de tudo, um conforto, uma comodidade muito maior para os moradores, ainda mais numa região como a nossa, que é uma região que tem um público de terceira idade bastante elevado, né? O que aconteceu? Há 30 anos atrás, a gente observava que os construtores não tinham essa preocupação de colocar um elevador em função de custo, tal. Os apartamentos, as pessoas eram mais jovens. Então, hoje não, essas pessoas que compraram esses imóveis estão com uma certa idade. E aí torna-se a dificuldade de subir. Então a gente tem um equipamento desenvolvido, não é o caso de todos os prédios, mas em alguns prédios, de a gente colocar esse equipamento, né, esse elevador, sem interferir muito em parte civil, sem mexer muito na estrutura do prédio. Aí a gente falou de prédios de 3 andares. Me parece que uma causa mais urgente nesse aspecto são os prédios acima de 5 andares, que já possuem elevadores, ou alguns que ainda não possuem, mas que legislação, agora é obrigatória, né, João? A legislação recente, ela obriga que prédios acima de 5 andares tenham elevador, senão não aprova a planta e o habite. Os prédios novos, né? Novos, aqueles que já foram construídos, entregues com o habite na mão, evidentemente que não é mexido. E aí, nesses que já possuem elevador, esse upgrade leva mais ou menos o mesmo tempo? Qual o período de obra? Hoje a gente leva em torno de 30 dias. 30 dias para fazer a modernização. Existe a modernização técnica, que é a modernização do equipamento propriamente dito, e a estética, né? A estética é mais rápida. A estética é mais rápida. A gente leva, depois do material pronto, 1 semana dentro do condomínio. Então, de repente, aquele prédio que tem o elevador ainda todo de madeira ou laqueado, que durante muito tempo utilizou bastante elevador, hoje ele pode ser, sem absolutamente mexer naquilo, ele pode ser revestido
com aço inoxidável, troca-se a placa de comando também, né, João? Fica a critério do condomínio. Então a gente monta hoje o orçamento, existem condomínios que não tem caixa suficiente para fazer a modernização inteira. Então a gente começa com a proposta, olha, começa a obra do chão. Você vai com piso, revestimento, um teto, um espelho, aí depois você pode passar para uma botoeira, né? Então a gente tem botoeiras de última geração. Sem dúvida, o elevador fica com um aspecto de novo. Agora, em relação à legislação, eu ouvi ali em algum lugar que, não sei se há uma limitação para o número de andares, mas que hoje dentro da legislação também é obrigatório que o elevador tenha o áudio, né? Que tenha a locução de que andar está, em que andar está chegando. A gente chama isso de voice. Então é o código de acessibilidade, ele vai fazer com que todos os prédios tenham. A legislação há alguns anos já se preocupou com isso, o botão tem o alfabeto Braille, então ele consegue apertar o botão através do alfabeto, só que ele não sabe em que andar ele está. Porque dá uma paradinha em determinado andar. Aí ele não sabe se ele chegou no andar que ele queria. Então a legislação hoje, seguindo esse código de acessibilidade, que tem outras coisas envolvidas, uma delas é essa, então que tem uma voz dizendo, olha, 8º andar, 7º andar, 6º andar, para ele saber exatamente onde ele está. Sejam obrigados a ter. Para beneficiar o deficiente visual. E aí nesses upgrades dá para atualizar e trazer esse recurso para o elevador antigo, João? Esse é um equipamento que a gente instala à parte, ele pode ser instalado num elevador de 40 anos atrás, sem problema nenhum. Mexer em nada. A gente tem que fazer uma adaptação para fazer a colocação, mas sem problemas, né? Sem maiores problemas. É um custo, inclusive, relativamente baixo. Então, os prédios que não têm podem se preparar, porque isso vai passar a ser lei e é exigido. Com relação ao mercado, João, você tem visto já uma procura? Você faz palestras a respeito disso, inclusive, né? Você discorre sobre legislação, sobre necessidade, funcionalidade, economia que é proporcionada com esse upgrade. Você tem visto o mercado já reagir bem? Os prédios estão realmente tomando consciência dessa necessidade? Há 10 anos atrás, eu posso te falar que eu fazia 4 modernizações por ano. Hoje a gente faz uma média de 15 por mês. Nossa Senhora. Então a procura é muito grande. Por quê? Além de você modernizar o teu equipamento, você traz, como você havia comentado, a valorização do imóvel. O elevador é o cartão de visita do condomínio. E ele se paga, né, João, com a economia de consumo de energia? Na modernização técnica, a gente tira aquele quadro de comando a relé eletromecânico, é um equipamento antigo, ele tem uma demanda maior de consumo de energia, então você passa a ter um quadro de comando totalmente eletrônico, onde você tem uma diminuição muito grande de equipamento, né? Então automaticamente você tem uma redução na manutenção, você tem uma viagem mais segura, o elevador para sempre no mesmo nível, você não tem nivelamento melhor. Nivelamento é melhor. Porque aquela coisa do degrau é terrível, né? Causa acidentes, inclusive, né? Pessoas tombarem, principalmente pessoas idosas. E além do que, você tem uma economia de 40% na utilização do elevador no consumo de energia. O material que tem sido mais utilizado nessa parte estética? Reambientação do elevador na parte estética. Olha, hoje como na parte de decoração existem muitos materiais, muitas opções, a maior parte a gente faz com aço inoxidável. Mas eu já cheguei a fazer elevador com vidro serigrafado, eu tenho um elevador que foi totalmente laqueado, com botoeira dourada. Então a gente atende qualquer necessidade que o Tem uma série de materiais, uma série de opções, né? Tem. Acrílico, né? Você fala para mim, translúcido, também pode ser utilizado em detalhes, acrílico, revestimento a gente tem hoje tem fórmicas, uns padrões muito bonitos, amadeirados, inclusive, então fica a critério do cliente, né? O ideal, então, é que seja feita uma avaliação, vocês fazem, naturalmente, sem compromisso, uma avaliação para saber qual a necessidade de cada prédio. Tem alguns que, de fato, podem ter realmente a indicação de trocar todo o equipamento, mas muitos deles, né, Pode acontecer, mas é muito difícil. O que a gente fala em termos de máquina, guia não sofre desgaste, a estrutura do elevador, da cabine, propriamente, não sofre desgaste. O importante é a gente ressaltar, Pedro, tem algumas empresas que, até pela desinformação, a pessoa, quando ela é síndica de um condomínio, ela não é de profissão. Síndico não é uma carreira, né? Claro. A pessoa se propõe a ser síndico. Hoje existem cursos e tudo mais que as pessoas mais interessadas acabam frequentando, né? A gente promove palestras, nós temos uma associação, inclusive não só no meu segmento de elevadores, mas como outros parceiros também. Então a gente promove palestras para trazer esclarecimento. Então a gente vê algumas empresas, às vezes, eu tenho o caso de alguns clientes, que foram induzidos a trocar o elevador inteiro.
Porque não, você troca tal, acaba se gastando um dinheiro muito elevado desnecessariamente. Hoje você pode fazer essa modernização da cabine, até de porta, você pode substituir porta, trocar a porta antiga, pivotante que a gente fala, por porta mecânica, né, que ela abre automaticamente, sem ter que trocar o elevador inteiro. O João comentava conosco aqui, quando eventualmente um prédio que é alto, que normalmente prédios mais antigos dificilmente, né, tem aí um número elevado de andares, até porque a legislação não permitia até pouco tempo atrás. Mas se há um número maior de andares, se é um prédio um pouco mais alto, e há necessidade de uma aceleração da velocidade do elevador, aí sim me parece que tem que trocar o maquinário e o investimento é um pouco maior, né? Mas são casos raros, né, João? Nós temos duas possibilidades. Trocando só o quadro de comando, a gente consegue até uns 15% de ganho na velocidade. Sim. Aí, se o elevador for muito antigo e for muito lento, aí a gente indica a troca do maquinário. Aí sim, se for muito mas antigo. Mas só o maquinário também, você não precisa trocar, que a gente vê por aí, troca-se todas as portas, troca-se guia, troca contrapeso, que são equipamentos que às vezes as pessoas nem sabem que o elevador tem, né? Então não há necessidade de efetuar essa troca. Uma outra prerrogativa interessante também é colocar os acessórios. É possível colocar os acessórios que a gente percebe hoje, infravermelho, sensor de presença. Isso é possível colocar com esse upgrade ou não? Aí teria que trocar o elevador todo? Não, é possível. E não precisa ser modernizado. Você não precisa modernizar o equipamento para instalar esses acessórios. A gente pode fazer a instalação gradativa, como eu falei anteriormente, por causa de custo. Sim. Então eu não tenho dinheiro para fazer o elevador inteiro. Então você instala um equipamento hoje, outro daqui 2 meses, outro daqui 6 meses, gradativamente. Exatamente. Tudo que a gente faz, de princípio, é visando a segurança. Às vezes a gente é solicitado para fazer uma visita no prédio e a pessoa está interessada, o cliente está interessado em modernizar. E na vistoria a gente se depara com alguns problemas em termos de segurança, porque as pessoas não conhecem um elevador. Então, às vezes precisa trocar um cabo de aço, mas ela está preocupada com a parte estética. Eu tenho por formação, olha, primeiro você cuida da parte de seguro e depois você vai olhar a parte técnica, que não adianta você manter uma cabine linda e ela insegura, né? Então, às vezes o investimento que se faz de manutenção, de conserto, é muito maior do que se faria a longo prazo, né, para modernizar, né? Que eu costumo levar para o cliente, falar, olha, você tem um gasto mensal da manutenção que não tem como escapar. E aí você tem que levar em consideração o teu consumo de peça. Por que você está gastando muito com consumo de peça? É onde o cliente tem que avaliar, falar, compensa eu modernizar, porque você vai, com certeza, você vai ter uma redução muito grande. Eu tenho elevadores, vou te dar uma ideia, de 4 anos modernizado e não ter um chamado. Que legal. João deve estar participando da Santos Arquidecor esse ano, mais uma vez, né? Estamos participando, eu, a Adriana, a Nete da Oficina dos Sonhos. A Nete está com Oficina dos Sonhos. Nós estamos lá com o quarto do casal. Então a gente vai fazer um trabalho, eu estou participando com a parte de espelhos, vidros e marcenaria. Que é um outro viés do Grupo Profile, que a gente vai falar sobre ele numa outra ocasião. Por enquanto eu agradeço, João, olha, fica aqui o alerta, né? Tem aí o contato do Grupo Profile para que vocês possam obter mais informações, conhecer um pouquinho mais sobre essa alternativa que está, posso dizer assim, em moda hoje, modernizar os seus elevadores, trazendo benefícios aí para todos os moradores e visitantes do prédio. João, obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Sucesso. Obrigado, tá bom? Você também. Um abraço a todos. E nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, mas nós voltamos com muito mais aqui na Record. Fiquem conosco.